Vamos lá. Voltando aqui o exercício 5, tá? Ah, o dióxido de nitrogênio, NO2, sofre a dimerização, formando tetraóxido de nitrogênio. Né? Essa reação de dimerização ocorre quando as duas moléculas da mesma substância se combinam e formam apenas uma, conforme o equilíbrio químico representado na equação. Nós temos aqui, ó, 2NO2 gás, formando NO2O4. Cara, uma coisa que eu acabei de perceber aqui, tá vendo isso aqui, ó? Castanho avermelhado, todo mundo deve ter visto aquele fato que ocorreu no Líbano, né? Que logo após a explosão surgiu uma fumaça com essa cor aqui, ó, provando que ali foi uma explosão por nitrato de amônio, tá? Porque justamente a reação de decomposição do nitrato de amônio libera muito NO2. E esse NO2 tem essa cor castanha avermelhada, tá? Só um fato curioso. Sabendo que o Kp, ó, que já estamos mudando um pouco a situação, para esse equilíbrio corresponde a 0,14, né? E a pressão parcial do NO2 é igual a 0,7. Aí ele quer que determine a pressão parcial do NO2. Então ele está te dando aqui, ó. Ele está dando para a gente no exercício, né? A constante de equilíbrio em termos de pressão está nos dando a pressão parcial do NO2, tá? E ele quer saber a pressão parcial do N2O4. Vamos então resolver esse exercício aqui, que não é nada muito difícil, tá? Bom, primeiro o que nós temos que fazer? Montar a equação de equilíbrio, né, a expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Desse jeito, nada muda. Reagentes embaixo, produtos em cima, levando sempre em consideração o coeficiente estequiométrico na vira expoente, tá? E aí a gente muda os valores. De novo, ou você faz, você já organiza a expressão antes de colocar os valores, por exemplo, você passa esse valor aqui multiplicando, né? Porque você quer saber isso aqui, ó. Esse daqui é a nossa incógnita, né? Então você passa esse aqui de baixo multiplicando e aí você descobre o valor da pressão parcial. Ou você já coloca os valores, né? E faz aí, vocês vão ter que fazer a mesma coisa que eu tinha falado anteriormente. Vocês vão chegar aí, ó, na pressão parcial do N2O4 como sendo 0,14 vezes 0,49. Isso vai dar 0,0686 atm, tá? Tranquilinho o exercício, apesar de ser um pouco complexo na leitura, mas o exercício em si é bem tranquilão, tá? Então, terminado o exercício 5, vamos para o exercício 6. Exercício 6 e 7 com dobradinha aqui, né? No mesmo slide. O tetróxido de nitrogênio gasoso, utilizado como propelente de foguetes, dissocia-se em dióxido de nitrogênio, um gás irritante para os pulmões que diminui a resistência às infecções respiratórias, considerando que, no equilíbrio a 60 graus Celsius, a pressão parcial do tetróxido de dinitrogênio é 1,4 atm e a pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,8 atm, a constante de equilíbrio, Kp, será em termos aproximados, né? Então, aqui ele está te dando o quê no exercício, né? Ó, a gente geralmente ignora a temperatura porque a temperatura já está na constante. Então, a pressão parcial do tetróxido de nitrogênio, 0,14 atm, tá? Tetróxido de nitrogênio. A pressão parcial do dióxido de nitrogênio é 1,4 atm. E ele quer saber ele quer saber a constante de equilíbrio em termos de pressão. Notem uma coisa importante nesse exercício 6. Não foi dado para a gente o quê? O que faltou aqui nesse exercício 6? Faltou ele dar a reação em equilíbrio, tá? Então aqui
vocês têm que fazer o quê? Saber o que é um dióxido de, de nitrogênio, tá? Um dióxido de nitrogênio, desculpa, e quer saber também o que é um tetróxido de nitrogênio. Mas se vocês voltarem no exercício anterior, você já sabe. O tetróxido de nitrogênio é aquele N2O4, tá? Tetra, óxido, né? 4 oxigênios e 2 nitrogênios. E o dióxido, que é 2 oxigênios de nitrogênio, é NO2, tá? E, ó, aqui tá o que acontece na reação, tá? Tetróxido de nitrogênio gasoso, utilizado como propelente, dissocia-se em dióxido de nitrogênio. Então, nós temos um tetróxido formando um dióxido. Então, como vai ficar nossa expressão, nossa equação química? Dessa forma, tá? N2A4 dissociando-se em 2NO2. Aí, vocês vai e monta a constante de equilíbrio em termos de pressão, bem parecida com o exercício anterior, só que invertida, né? O tetróxido de nitrogênio fica embaixo, como reagente, e o dióxido de nitrogênio em cima, como produto. E aí você substitui os valores e você obtém aí o Kp, certo? Notem também uma coisa bem interessante. Esse Kp aqui, ó, é diferente do exercício anterior. Vamos dar uma voltadinha lá só para comparar? Olha aqui. O Kp aqui, ó, é 0,14, tá? 0,14 o Kp aqui. E o Kp aqui, 2,31. O que muda? Temperatura. Aqui 60 graus Celsius. Aqui, eu não lembro se ele deu a temperatura. Aqui ele não deu a temperatura, mas provavelmente a temperatura aqui era diferente, tá? Isso prova como que pode mudar de acordo com a temperatura, tá, gente? De acordo com a temperatura, a constante de equilíbrio muda. Bom, vamos ao exercício 7. Economicamente viável e vastamente utilizada, a síntese da amônia em escala industrial é realizada pelo processo de Haber-Bosch, em que se controla a pressão e a temperatura, mantendo-se um sistema em equilíbrio formado entre gases. Então, você pega o gás nitrogênio pode ser da própria atmosfera, tem bastante, 70% da nossa atmosfera é nitrogênio, mais 3 moléculas de H2, essa já é um pouco mais rarefeita, você só vai encontrar lá na alta atmosfera, porque é um gás muito leve, tá? Formando aí 2NH3. Então, nós temos aqui um equilíbrio para formar amônio. Para poder fazer com que esse equilíbrio seja deslocado, né, para a direção de formação da amônia, eles aumentam, eles controlam através da pressão e da temperatura. Então, de acordo com o que você mexe pressão e temperatura numa reação química, você favorece aqui a formação do NH3, tá? Então, sabendo que as pressões parciais no equilíbrio são 0, vamos grifar tudinho de novo. Vou colocar uns quadradinhos agora. 0,4 para N2, pressão parcial. 1 atm para H2 e 0,2 atm para o NH3. Que é que determina as constantes Kp e Kc, tá? Na temperatura de 27 graus Celsius, mas isso aqui vocês ignoram, né? E aqui, como eu falei para vocês, ó, eles sempre vão te dar o R, tá? O R tem que ser dado, tá? Que é a constante. Se estiver falando em ATM, é um R. Se estivermos falando em milímetros de mercúrio, é outro R. Então, esse exercício aqui é um pouco mais longo. Como sempre, primeira coisa a se fazer aqui nesse caso é montar a expressão da constante de equilíbrio, tá? Produtos embaixo, reagentes embaixo, produtos em cima, coeficientes estequiométricos viram expoentes, ó. 3, 3, 2, 2, tá? E aí, substitui-se os valores. Aqui, como ele deu para a gente, né? Como ele nos deu o enunciado, as pressões parciais em ATM, nós já vamos direto no Kp, tá?
Nem pense em constante de equilíbrio nesse momento. Deu ATM no enunciado, é KP. Substituímos os valores, conseguimos o nosso KP, que é o que a gente estava querendo desde o começo, tá? E agora a gente tem o KP, o que a gente faz? Nós precisamos descobrir também que a constante de equilíbrio em termos de concentração, né? Então esse exercício continua mais um pouquinho, ó. Vocês vão usar aquela fórmula que relaciona a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial com a constante de equilíbrio em termos de concentração vezes R vezes T elevado a ΔN. Um ponto importante, lembra que eu falei para vocês várias vezes que a temperatura não é importante? Bom, nesse caso é, tá? Então, nesse caso aqui, nós precisamos levar em consideração a temperatura. Substituir os valores, né? Tá vendo esse ΔN aqui, ó? O ΔN, ele virou um -2. E você fala, professor, da onde saiu esse -2? Aí precisa de uma explicaçãozinha à parte, tá? O ΔN, ele tem relação com o coeficiente estequiométrico presente na equação química, tá? Então, o ΔN vai ser a variação de matéria dos produtos e dos reagentes. Quando a gente fala em variação, a gente está falando o quê? Final menos o inicial, né? No início, o que nós tínhamos aqui, ó? 1 e 3. Então, no início nós tínhamos 4, tá? No final, o que nós tínhamos? 2. Isso é igual a -2, certo? Essa é a variação. Então, a variação aqui, ó, essa variação, ela está diretamente ligada aos coeficientes estequiométricos, tá? Então, para você jogar essa variação aqui, esse expoente, vocês têm que fazer essa continha. Aqui é final menos o inicial, tá? Por isso que nós temos esse -2 aqui. E aí, continuando, né? Resolvendo essa equação, esse valor aqui passa para cá, melhor assim, peraí. Tudo isso daqui, ó, tudo isso daqui vai passar para cá, dividindo, certo? E esse aqui já é a multiplicação feita, tá? Como aqui nós temos um sinal negativo, tá? Você passa ele para cá, ele sobe ele para cima, retira esse sinal negativo, tá? Ficando desta forma. Fez essa multiplicação, você vai chegar nesse resultado aqui, 60,52, tá certo? E aí nós finalizamos o exercício 7. O exercício 8, ele é um pouco longo, tá? Tem um enunciado bem grandão, por isso que eu tive que dividir ele em 2 slides. E a partir daqui nós vamos ter bastante exercícios onde nós vamos usar o quê? Aquela tabela. A chuva ácida é o título, né? A chuva ácida. Na verdade, o título é chuva ácida. O A é da minha cabeça. A água da chuva não é totalmente pura, pois sempre carrega componentes da atmosfera. O próprio CO2, ao se dissolver na água, a torna um pouco ácida, com um pH aproximadamente igual a 5,6. A reação da água com o gás carbônico vai ser CO2 mais H2O, formando H2CO3. Isso é um ácido, tá? O ácido carbônico, que ele é muito fraco, que não compete à água uma diminuição brusca no pH. Diferente do CO2, os óxidos de enxofre, né, que é o SO2 e o SO3, e o de nitrogênio, N2O, NO e NO2, presente na atmosfera, formam ácidos fortes e aumenta muito a acidez da água. Um dos equilíbrios envolvidos na formação da chuva ácida está presente nessa equação. 2SO2 mais O2, formando 2SO3, tá? Isso aqui é a formação do ânion, né, na realidade, do ácido. Considere que um recipiente de 1 litro foram misturados 6 mols de SO2, 5 mols de O2. Após algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio, obtendo-se 4 mols de SO3. Então, vamos carregar para o próximo slide. SO2, 6 mol por litro, O2, 5 mols por litro e SO3, 4 mol por litro. Tá? Então, ó, aqui nós trouxemos de lá, né,
a equação química, né, na constante de equilíbrio, para a gente ver justamente o que? A estequiometria, né? E aí nós temos, seguindo lá o que foi dado no enunciado. Nós temos aqui, no início, SO2, nós temos 6 mol, e de O2, 5 mol por litro. E de SO3, obviamente, nada, tá? Aí no enunciado, ele fala que nós temos o quê? 4 mol litro de SO3, tá? Que é o que forma, né? Quantos mol litro a gente vai ter, então, que reage em forma desses dois? Nós temos uma estequiometria aqui, ó, de 2 para 1 para 2, tá? Então, se aqui é 2 para 2, então nós podemos completar aqui com 4 mol, tá? Porque é a mesma. Só que aqui, ó, é 1. Então, aqui não vai formar 4, aqui vai formar somente 2, tá? Que vai reagir, no caso, né? Reagiu 4, reagiu 2, formou 4, tá? E aí a gente faz o quê? 4 menos 6, 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. E aqui, 4, tá? Desta forma. Então, a gente conseguiu aqui o quê? Nossa molaridade, nossa concentração em equilíbrio, tá? E aí nós começamos as nossas continhas, que é a coisa mais simples do mundo. Fazer, né, a constante de equilíbrio, a expressão da constante de equilíbrio para essa reação, substituir os ditos valores, né? 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 é 4. Então, nós vamos ter aqui 4 dividido por 3, que vai ficar 1,33, tá? Se fosse no vestibular, provavelmente o resultado ficaria em fração e você teria alternativas para poder encontrar. Beleza? Bom, vou parar o vídeo por aqui, né? Vou começar o próximo vídeo a partir do exercício 9. Até lá!